E aí, galerinha do canal 10 de História, eu sou o professor Marx, do Mundo da Química. Quero agradecer você pela audiência e por estar vendo essa minha apresentação, estar vendo essa minha participação. E agradecer muito ao professor Vitor, que me convidou para estar aqui no canal, para estar aqui no canal e participar aqui com vocês dessa questão multidisciplinar de História e Química que ele escolheu aí para a gente trabalhar juntos. Combinado? Então, já peço para você, clica aqui no card que o Vitor colocou para você ir lá se inscrever no Mundo da Química, já clica no sininho para receber as novidades, tá bom? O Vitor vai matar aí com vocês as possibilidades da história e daqui a pouquinho eu volto para a gente pegar a parte química do negócio. Combinado? Te vejo daqui a pouquinho. Bora, Vitor! Vai com tudo! Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 História. Seguinte, hoje a gente tem uma participação muito especial. Professor Marx, Ricardo Marx, do canal Mundo da Química, do portal, na verdade, Mundo da Química. Essa participação é para resolver uma questão interessantíssima, interdisciplinar, entre Química e História. Né? Vamos dar uma olhada juntos nessa questão, beleza? A questão é essa aqui, acompanha a leitura comigo. Admite-se que as cenouras sejam originárias da região do atual Afeganistão, tendo sido levadas para outras partes do mundo por viajantes ou invasores. Com base em relatos escritos, pode-se dizer que as cenouras devem ter sido levadas à Europa no século XII e às Américas no início do século XVII. Em escritos anteriores ao século XVI, há referência apenas a cenouras de cor roxa, amarela ou vermelha. É possível que as cenouras de cor laranja sejam originárias dos Países Baixos, que tenham sido desenvolvidas inicialmente à época do Príncipe de Orange, 1533 a 1584. No Brasil, são comuns apenas as cenouras laranja, cuja cor se deriva da presença do pigmento beta-caroteno, representado a seguir. Olha só que bonitinho, né? Que bonitinha a molécula. É molécula, isso, Marx? De beta-caroteno. Né? Então tá lá várias ligações e tal, carbono para todo lado, parará, química orgânica. Com base no descrito acima e considerando corretas as hipóteses ali aventadas, é possível afirmar que as cenouras de coloração laranja... Veja, o texto não tem muita certeza, você percebeu? Então ele te fala, assuma como verdade essa hipótese que eu estou levantando aqui. Tudo bem? Então, alternativa A. Podem ter sido levadas à Europa pela Companhia das Índias Ocidentais. Não, porque a Companhia das Índias Ocidentais não surgiu antes do século XVI. A Companhia das Índias Ocidentais é do século XVI. Então não tem como, né? Na verdade, a Companhia das Índias Ocidentais é uma companhia criada já no século XVII. Né? Ou é no século XVI? Ah, muito bem, do século XVI. Né? Ela é criada no século XVI. E se ela foi levada para a Europa no século XII, né? Se a cenoura foi levada para a Europa no século XII, a Companhia das Índias Ocidentais é mais nova, né, do que essa chegada. Podem ser levadas à Europa por rotas comerciais norte-africanas que contêm o pigmento, um pigmento cuja molécula possui apenas dupla ligação cis. Olha, podem ter sido levadas por rotas comerciais norte-africanas. Não tem muitas rotas comerciais norte-africanas, né? Elas vêm da Arábia, a rota da sede e tal. Não é muito por aí, né? Mas vamos ver o que o Marx fala das alternativas seguintes, né? Mas rota norte-africana muito estranho. Podem ter sido levadas à Europa pelos chineses. Oi? Chineses na Europa? Não, né? Podem ter sido trazidas ao Brasil pelos primeiros degredados e contém um pigmento que é um polímero, parará, isso deu o papo do Marx. Bom, primeiros degredados? Poderia ser, né? Pelos degredados aí, um pessoal largado aqui no Brasil, porque ela chegou no Brasil no século XVI, século XVII, né? Então os degredados, vamos ver, vamos deixar para o Marx aí, ver se o que fala é final. E pode ter sido trazida para Pernambuco durante a invasão holandesa e contém um pigmento natural que é o hidrocarboneto insaturado. Né? Muito bem. Ah, pode ter vindo por cá durante a invasão de Pernambuco. Ah, essa daqui é bonitinho. Né? Observa que o texto usa sempre a palavra possivelmente e provavelmente,
Quer dizer, não tem certeza. É provável que elas tenham surgido no Afeganistão e tenham migrado em função de contatos entre as populações do Afeganistão com a Europa, né? É possível que ela tenha sido modificada geneticamente, né, lá na dinastia, no governo do príncipe Orange, né? É possível. As três alternativas são meio sem sentido, né? Repara que os chineses, a Companhia das Índias Ocidentais ou as rotas norte-africanas, a gente não dialoga muito com isso, né? Não tem isso. Vem da Arábia para da Arábia para a Europa, não do norte da África, né? Tudo bem? Então, as duas últimas alternativas são um pouco mais plausíveis. O próprio texto nos encaminha a pensar na vinda dos holandeses. Lembra do Maurício de Nassau, que tem aquela pegada renascentista, modernizadora do Nordeste? Lembra disso? Pois é, né? Tem ainda a vinda dos holandeses, né? Que pode significar a vinda da cenoura, a vinda do renascimento, a vinda do planejamento urbano. São todas coisas que eles podem ter trazido, né? Algumas de fato trouxeram. A questão é se a cenoura veio no meio disso tudo ou não. Mas a gente não tem certeza. Né? Então, pode ter vindo uma cenoura, pode ter vindo com qualquer sujeito, não precisa ter vindo com os holandeses, pode ter vindo no período dos holandeses, mas não trazida pelos holandeses, percebeu? Então, a gente não tem muita clareza, né? Alguém podia estar comendo cenoura a bordo, ou ter trazido cenoura para plantar, sei lá, é difícil precisar quem traz essa cenoura. Por isso, a gente vai chamar o Marx agora para nos ajudar, né, com essa segunda parte do enunciado. Se a gente entende que as duas últimas são as mais plausíveis, qual que é a estrutura molecular do beta-caroteno? O que está escrito aqui? Né? De que maneira ele pode nos ajudar a resolver essa questão da FUVEST? Né? Vamos lá, Marx. Rebenta aí, daqui a pouquinho eu volto. Belezinha? Vai lá. Muito bem, galera. Estou de volta agora para a gente pegar a parte química do negócio, certo? Então vou colocar aqui para você na tela em 3, 2, 1. Opa! Aí está a questão que a gente tem que resolver. O Vitor já leu toda essa parte histórica aqui, então já vou dar um pulinho nela e vou para cá, onde a gente tem a nossa molécula orgânica, coisa mais linda do mundo aqui, ó. Então tá aqui o composto orgânico que ele vai falar para nós, é o beta-caroteno, certo? Esse é o composto. E aí ele vai fazer algumas afirmações, né? O Vitor já eliminou a alternativa A, B e C, a gente já está entre D e E, mas eu quero aproveitar que eu estou aqui no canal 10 de História e te dar um pouquinho da química que eu puder te explicar, tá bom? Então um pouquinho de orgânica aí, vamos jogar um pouquinho sobre esses conteúdos. Eu sei que A, B e C já não pode ser pela parte histórica, mas eu vou aproveitar para te falar um pouquinho de química, tá? Então, ó, ele fala aqui para nós que tem um pigmento que é um polifenol insaturado. Bom, vamos ver esse lance aí, ó. O que é um polifenol insaturado? Vamos começar pelo seguinte, o que seria um fenol? O fenol seria esse compostinho aqui, ó. Eu teria aqui, ó, o anel aromático, certo? E o OH ligado a ele. Isso é um fenol, certo? Isso aqui é um fenol. Quando eu tenho anel aromático ligado a OH. Ele tenta te enganar para você pensar que isso aqui é um anel aromático, certo? Mas o anel aromático, eu posso escrever isso aqui também dessa forma aqui, ó. A mesma coisa, tá? Só que escrever de uma forma um pouquinho diferente. Dupla, simples, dupla, simples, dupla. Isso também é um anel aromático, tá? Por que essa bolinha? Por que às vezes representa pela bolinha? É um lance que a gente chama de ressonância, ó. As duplas, elas têm possibilidade de movimentação. Então, elas podem girar mudando de posição. Então, como elas podem estar girando para cá, para cá, para cá, o tempo todo trocando de posição, a gente representa como essa bolinha. Quer dizer, as duplas podem estar em qualquer lugar aqui. Combinado? Mas não tem nem OH nesse composto e nem anel aromático. Então, não é um polifenol esse negócio aqui, não. Então, vamos ver lá a B, que é a parte química. Contém um pigmento cuja molécula possui apenas ligações duplas, cis. O que seria isso? Ó, quando você tem alcenos, né, compostos com dupla ligação, como esse aqui, você pode analisar a dupla ligação e ver se é cis ou trans, tá? Cada uma dessas aqui a gente pode analisar se é cis ou trans. Eu vou analisar uma qualquer aqui, por exemplo, sei lá, essa aqui. Ó, eu tenho aqui um hidrogênio escondidinho aqui, eu tenho aqui um hidrogênio escondidinho aqui, tá? Quando a gente tem carbonos com dupla ligação, então acontece o seguinte, eu tenho aqui A, B,
Quando os ligantes são iguais aos pares aqui, né? Então aqui, ó, os dois ligantes daqui iguais aos daqui, é só eu comparar os iguais. Por exemplo, compararia o A com o A. Se eles estiverem do mesmo lado da dupla ligação, você faz um plano imaginário aqui na dupla ligação, ó. Se tiver do mesmo lado é cis. Se tivesse assim, de lados opostos, o B aqui em cima e o A aqui embaixo, seria trans, certo? Aqui eu não tenho, ó, esse negócio aqui, ó, isso tudo aqui, não é igual a isso tudo aqui, ó, tá? Então, como é que eu vou comparar quando for nesse caso? Há algumas divergências quanto à forma que deveria ser comparado, tá? Alguns livros falam uma coisa, outros livros falam outras. Mas o que se coloca normalmente é o seguinte. Você vai pegar assim, ó, você vai traçar aqui o plano, né, que cortaria a dupla, e vai pegar em cada carbono aquele que tem a maior massa. Alguns livros falam que você pega o que tem o maior número atômico, tá? Então, aqui, ó, é um carbono que vem imediatamente, certo? Então, tem maior número atômico e tem maior massa também. Aí, hidrogênio, menor número atômico, menor massa, certo? Então, eu compararia esse composto aqui. Tudo isso daqui, ó, esse ligante aqui. E no outro carbono aqui eu tenho hidrogênio e esse aqui. Aqui vem carbono, maior número atômico, maior massa. Então, é esse aqui que eu vou comparar. Então, eu teria esse grupão aqui de um lado da dupla, esse grupão do outro lado da dupla. Ô, professor, se eu quisesse comparar os Hs, nesse caso não faria diferença, tá? Ó, se eu quiser comparar os Hs, eu chegaria na mesma resposta, mas não é assim que a gente deve fazer, tá? Então, você está comparando esse mega grupão aqui com esse mega grupão aqui. Então, ó, tá um grupo para um lado do plano da dupla, outro grupo para o outro lado. Isso aqui já seria uma dupla ligação que está em trans, certo? Está em lados opostos. Trans, certo? Em lados opostos. Beleza? Então, ó, ele falou que as duplas ligações eram todas cis. Não é não, meu amigo. E a gente já sabia que não estava certo porque o Vitor já matou, né? C. Parte química. Contém um pigmento natural que é um poliéster saturado. Vamos ver. O que é esse lance de poliéster saturado? Deixa eu só arrumar um negócio aqui, vou dar uma limpada nesse negócio. Olha que maravilha. Então, poliéster insaturado. O que é éster? É uma função orgânica caracterizada por esse grupinho aqui, ó. C-O-O-C. Isso aqui é um éster. Para ser um poliéster, eu estou falando de um polímero, uma molécula grandona que tem repetição desse grupo. Éster. Éster, daqui a pouquinho vem outro éster, daqui a pouquinho outro, daqui a pouquinho outro. Veja, você não tem nem oxigênio nesse composto aqui, para que ele possa ser um éster. Muito menos a repetição desse grupo para que ele seja um poliéster, certo? E além disso, uma outra coisa que já estaria errada é que ele fala que é um poliéster saturado. Ele não é saturado. Ele tem duplas ligações e duplas ligações são insaturações, tá bom? Então, também não é. Então, vamos lá para a letra D. Ele fala que seria aqui um pigmento que é um polímero natural cujo monômero é o etileno. Agora nós estamos nas duas alternativas que podem ser, né? Segundo a história, A, B e C foram eliminadas. D e E. Uma das duas pode ser. Vamos para a parte química. Então, um polímero que é formado pelo monômero etileno. O que é polímero? Polímero é um composto grande, com várias unidades, formado a partir de um composto menor, que é o chamado monômero, tá? Ele fala do etileno. Etileno é o nome comercial para o eteno. Et, 2 carbonos, en de ligação dupla, O de hidrocarboneto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou, nos casos em que o polímero é formado a partir de um monômero com dupla, você rompe a dupla e vai para a formação do polímero. Então, o que eu teria? Eu teria aqui, ó, um pedacinho que sobrou da dupla, aí aqui, carbono, hidrogênio, hidrogênio, a ligação simples aqui, carbono, hidrogênio, hidrogênio, e o outro pedacinho da dupla que sobrou para cá, certo? Abre um pedacinho da dupla para cá, abre um pedacinho da dupla para cá. Quem seria o polímero? A junção de um monte disso. Então, viria outro que tem carbono, hidrogênio, hidrogênio simples, carbono, hidrogênio, hidrogênio e o pedacinho da dupla na outra ponta. Então, isso aqui seria o nosso polímero, a representação do nosso
polímero. A gente representa com Nzinho aqui do lado. O que é esse N? Para dizer que é um monte disso. N moléculas dessa, várias moléculas dessas se unindo para formar o polímero. Então veja, esse polímero é esse composto? Não é, né? Então já era também a letra D. E a gente já chega à resposta E de helicóptero. Brincadeira. Ó, galera, então vamos só dar uma olhada, né? Contém um pigmento natural que é um hidrocarboneto insaturado. Bora lá para ver. O que seria esse tal de hidrocarboneto insaturado? Hidrocarboneto quer dizer que ele só tem carbonos e hidrogênios, né? Hidrogênios e carbonos. Então tá aqui, veja, só tem realmente carbonos e hidrogênios. Ele é um hidrocarboneto. E ele diz que é um hidrocarboneto insaturado. O que quer dizer isso? Que ele tem duplas ou triplas, certo? Duplas ou triplas são insaturações. Aproveitar esse lance de duplas e triplas, ó, quando você tem dupla ligação, uma delas é chamada de sigma, ligação mais resistente, e a outra é chamada de pi, que é a ligação mais fraquinha. E se eu tiver tripla, professor? Se você tiver triplas, você vai ter uma que é sigma e as outras duas que são pi, mais fraquinha, certo? A ligação sigma é aquela que se dá por interpenetração dos orbitais que estão aqui no mesmo eixo, fica mais resistente. A ligação π é aquela que se dá pelo deflexionamento, né, pela deflexão dos orbitais que daí interagem, mas essa ligação é mais fraca do que essa daqui, certo? Então, essa é a ideia aí, tá bom? Só um a maisinho para você. Mas são insaturações, então realmente esse negócio aqui, ó, é um hidrocarboneto insaturado e a resposta é realmente a alternativa E. Belezeira? Tranquilidade? E assim a gente mata essa questão multidisciplinar. Quero agradecer você por estar assistindo esse nosso vídeo. Quero agradecer a você por ter ficado até o final. Espera um pouquinho que o Vitor vai se despedir de você também. Aproveito mais uma vez para chamar você e pedir e te levar lá para o mundo da química. Clica no card aqui novamente, vai para lá, já se inscreve no canal e no sininho para receber as novidades, tá? A gente tem umas técnicas bem legais, paródias, modelinhos 3D, para você entender a química de uma forma muito simples. No mundo da química, aprender é melzinho na pipeta, galera. Quer dizer que é muito fácil, tá bom? Obrigado pela sua presença e obrigado ao Vitor mais uma vez por ter me recebido aqui no seu canal. Vou passar a bola para ele se despedir. Galera, um abraço. Vitor, obrigado e um abraço. Vai com tudo. Bom, galera, é isso aí, né? Tenho certeza que você aprendeu. Obrigado, Max. Show de aula. O pessoal do 10 de História aprendeu com certeza, porque até eu aprendi o funcionamento, né? Quais são as terminações, qual que é o nome das coisas aí. A gente fica então com a letra E, que de fato era mais plausível, mas a gente precisava da confirmação na química. Beleza? Max, obrigado, abração, e para você que está aí do outro lado, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço, até mais.